Olá, empreendedores! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, por várias vezes na vida da gente, sua vida, na minha vida, todo mundo tem situações, né, que vão exigir de você, vão pedir para que você tenha uma coisa muito pouca dominada, né, pelo ser humano, que é a maturidade e a inteligência emocional. Muitas das vezes, gente, quando acontece uma situação que tá ou não dentro do nosso controle, né, a gente acaba pensando e idealizando que para aquele problema não vai ter solução, né? E você acaba tendo pensamentos negativos, começando a procrastinar, começando a focar naquele problema, por causa que você ficou ansioso por não saber como solucionar aquele problema. E como já dito, gente, tudo que a gente foca se expande. Então, cada vez que a gente começa a pensar no problema, começa a idealizar o problema, ele começa a ficar cada vez maior e maior. E quanto mais você pensa naquele problema, mais difícil fica você achar uma solução. E antes de tudo, conta aqui embaixo se você está passando por essa situação ou já passou por uma situação aparente, né, e similar. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. E muitas outras pessoas passam constantemente por esse tipo de situação, por não saberem como lidar, né? Por na escola não ensinarem isso, para o mundo antes da vida da adulta, do profissional, não te ensinar isso. A inteligência emocional para lidar com esse tipo de situação. Gente, basicamente, todo ser tem a capacidade instintiva de se adaptar às novas situações e ambientes que ele vive. Então, gente, a gente tem o efeito do caos, né, que eu vou até falar em outro vídeo, que é basicamente a gente tá em altos e baixos da nossa vida, né? Fica nesse ciclo. E aí a solução, né, que as pessoas deveriam ter, claro, e deveria ser tão simples, né? Deveria ser uma coisa assim, uma atitude tão simples a gente fazer, que seria a atitude da gente se colocar em observação. Ah, Fernanda, como assim? A partir de agora, gente, eu tenho 3 coisas aqui para falar para vocês. Dicas, né? Mas são situações, né? Que hábitos que você pode tomar a partir de agora, né? Então, se você tá passando por esse tipo de situação, uma situação de extrema pressão, uma fase da sua vida, e você não tá sabendo agir, não tá sabendo como enxergar essa situação. Então, pessoal, a primeira coisa a se fazer é você se colocar em observação, sem se julgar, sem julgamentos. Porque a gente costuma, quando entra em uma situação assim, se julgar os outros, colocar a culpa em outras pessoas ou se culpar excessivamente por aquele problema. E isso não leva a lugar nenhum, né? Mas você vai começar a tirar isso a partir de agora, tá bom? E vai começarem a apenas se observar. Que hábitos você pode mudar para você se sentir um pouco mais tranquilo, né? Atitudes que você pode tomar, ambientes que você pode frequentar, que façam com que você se afaste daquela situação por um tempo. Para você poder analisar essa situação de outro ângulo, do lado de fora. A segunda situação, né, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é que você tem que entender e ter consciência que há certas coisas na nossa vida que a gente não tem controle, tá? A gente não tem controle sobre outras pessoas. A gente não tem controle sobre situações que também dependem de outras pessoas também. Porém, você tem sim total poder, né, de controlar você, de controlar a sua vida. Todo ser humano tem essa capacidade, não importa a situação em que ele esteja. Em relação às situações que não dependem somente de você, você tem que entender que tá tudo bem as coisas saírem do controle. Às vezes, você tem que entender que nem tudo você tem o total controle, né? Eu sei que às vezes a gente quer controlar tudo, a gente quer realmente deixar tudo em ordem, ter controle sobre tudo. Só que isso é impossível. Então, você tem que analisar se a situação, né, você tem ali capacidade de ter o controle dela. Se não, gente, é tudo questão de ponto de vista. Se a situação só depende de você e você cometeu um erro, você tem que entender o seguinte: agora, cometeu o erro, beleza. Tá bom. Agora é você se colocar em observação. Apenas. Sem se julgar.
Porque você sabe que assim, se julgando, e por que que eu fiz isso, ou por que que isso aconteceu, isso não leva a lugar nenhum. E a gente quer focar em algo que queira realmente se expandir, que é a solução para isso. Você vai pegar um papel, uma folha, um bloco de nota, um computador, tudo, vai anotar o que que você vai levar de aprendizado nessa situação. E a última coisa, né, que eu tenho para falar sobre isso é que vai até ajudar na primeira coisa que eu falei. É você fazer o seguinte: você vai se colocar do lado de fora dessa situação. Imagina que quem está passando por isso é um amigo seu, né? É uma pessoa ali que você gosta muito e você vai aconselhar ela. O que que você falaria para essa pessoa, né? Como é que você aconselharia ela nessa situação? Mas uma coisinha também é você pegar um papel, gente, ou qualquer coisa e anotar o seguinte. Então, gente, a primeira coisa que você vai anotar é o problema que você está passando. Coloca lá o que está te incomodando, o que está acontecendo. Pode colocar com todas as palavras que estão na sua cabeça. Ah, tá acontecendo isso, 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 isso. Coloca lá. Depois, anota tudo que pode ter levado a esse problema, né? A esse acontecimento. Hábitos, atitudes, tá bom? E a última coisa que você vai fazer é colocar o que está ao seu alcance no momento para você fazer. O que que você pode fazer agora que depende de você, né? Quais atitudes você pode tomar, ações que estão no seu controle. E, se você quiser também, você pode colocar o que não está sobre o seu controle, né? Você vai colocar atitudes que você pode tomar a partir de agora que está sobre o seu controle, que você pode contribuir agora, e também coisas, né, que não está sob o seu controle. Anota isso. E apenas faça, gente, o que está sobre o seu alcance, o que está no seu alcance, minha cara pessoa. Apenas isso. Faça o que está ao seu alcance com êxito. Apenas isso. Gente, eu costumo falar que a pressão, né, ela é uma coisa que ela faz a gente crescer. Porque a zona de conforto, ela não te tira do lugar. Ela não te força a crescer, entendeu? E tudo é questão de ponto de vista. Eu levo isso pra minha vida, gente. Então, assim, como você enxerga uma determinada situação, é isso que vai dizer se aquela situação é boa, né? Se aquele problema, acontecimento é bom, é algo bom ou algo ruim. Não tem ideia, isso é bom, isso é ruim. Tem as definições, né, que a gente vai acreditando ao longo, que a gente vai tendo crenças, né, crenças da nossa infância, da nossa vida, que vai fazendo com que a gente tenha consciência de diferenciar o bom do ruim, né, o mal do bom. Porém, tudo é questão de ponto de vista. Você vai determinar se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Simples assim. Porque analisando de um ponto de vista positivo, você analisa o que você pode tirar de aprendizado daquela situação. Vai anotar tudo que você vai tirar de aprendizado e seguir a sua vida. Quando você passar por outras situações aparentes, você já vai ter uma base de experiência. E você vai saber reagir melhor a isso. Entende? Porque se você vê isso como uma coisa negativa, ai meu Deus, o problema da minha vida, que eu nunca mais vou conseguir sair, realmente, vai ser, tá? Se não, você entendeu que é tudo questão de ponto de vista. É um equilíbrio. Mas às vezes, gente, situações de extrema pressão é basicamente menor do que você enxerga. Às vezes é só para você dar um passo para trás, se fortalecer mais, né, com aquele aprendizado que você vai ter a partir de agora, desenvolver, aprender uma nova habilidade, né, para lidar melhor com aquela situação, para se desenvolver um pouco mais, né, um outro ponto de vista que talvez você não tenha visto ainda. Então, para você se desenvolver ali como um profissional, né, ou como um ser humano. Então, deixa aqui nos comentários agora, vou pedir aqui para você, o que você acredita que você pode falar ou aconselhar também aqui nos comentários. Atitudes, né, hábitos, ações que as pessoas também podem tomar para poder lidar melhor com a situação, né, para uma pessoa que já passou, você que já passou por isso, né, ajudar outras pessoas que também podem estar passando por esse tipo de situação, né. Bora fazer essa rede aqui de apoio, fazer essa rede aqui de desenvolvimento, tá bom?